este tema, e agradecer a vossa presença, sobretudo, não é? A paciência e o tempo de dedicação que vão colocar aqui nesta apresentação que vamos partilhar convosco. Basicamente, aquilo que eu gostaria de vos dizer, e, portanto, e deixar depois quem de facto mais sabe sobre o tema e apresentar-vos aquilo que vocês eventualmente esperam serem satisfeitos do ponto de vista de curiosidade e de proposta de valor, dizer-vos que esta é uma tendência de mercado, ou seja, o que vamos hoje partilhar convosco é a nossa oferta na área da cloud. A cloud é inevitável, os benefícios que aporta para os clientes, quer do ponto de vista de flexibilidade, quer do ponto de vista de uma rápida, mais fácil provisão de serviços, portanto, disponibilização de serviços. Também a alocação dos custos às receitas e, portanto, ter aqui a capacidade de não ter um investimento upfront e, portanto, e poder depois ter um pagamento diluído ao longo do tempo em função da utilização da tecnologia ou da solução que estão a usar, é de facto uma necessidade que os clientes hoje começam a ter. A juntar a isto, há também aqui uma outra variável que vocês também, seguramente melhor do que eu saberão, há um crescendo cada vez mais de dados, portanto começa a ser cada vez mais relevante tratar grandes volumes um maior volume de informação e, por vezes, nos nossos clientes começam a ter alguma dificuldade de recursos humanos para gerirem e para conseguirem, digamos, ajudar o tratamento ou conseguir tratar os dados de forma conveniente para darem informação relevante de gestão aos seus colegas executivos. E, portanto, os recursos são poucos, os budgets são o que são, não é? Mas os dados crescem. E, portanto, também, nesta perspectiva, começa a ser relevante os clientes poderem contar com parceiros que, para além da oferta da tecnologia, também lhes possam oferecer e complementar alguns serviços que eles consideram que, de facto, são uma mais-valia para eles, de forma a libertá-los para outras tarefas que eles consideram, obviamente, mais relevantes. E é um bocadinho tudo isto que esta proposta de valor HPE GreenLake oferece. Queremos fazê-lo convosco, portanto, sempre num modelo de parceria de endereçamento ao mercado. Vocês conseguem, depois, sobre esta proposta de valor GreenLake, a incorporar, acrescentar a vossa mais-valia, os vossos serviços, as vossas soluções e endereçarem ao cliente final. É uma solução também interessante, porque acaba por ser uma oferta de cloud que proporciona aos vossos clientes. Também sabem que às vezes há aqui questão de moda e, portanto, se para o IT Manager a cloud é relevante por aquilo que eu vos falei, que é sobretudo a flexibilidade no trabalho, da previsão de serviços, a rapidez na disponibilização de recursos computacionais ou de storage ou de rede, seja o que for, com mais brevidade, de uma forma mais célere, mas para o CEO que ouve falar de cloud também quer estar, digamos, dentro desta tendência. É também importante dizer, o IT Manager dizer ao CEO, ao Presidente, ao Diretor-Geral da companhia, que de facto também a companhia já está a adotar sistemas de cloud, e isto não é mais do que uma cloud. Neste caso, uma cloud privada, com os benefícios que daí também aporta, ou seja, mais segurança, melhor latência, melhor rapidez na obtenção no acesso às aplicações, mas não deixa de ter todos os outros benefícios que uma cloud, neste caso a cloud pública, disponibiliza. Eu julgo não, tenho a certeza, que o Luís Abreu e o Diogo Nunes vão partilhar convosco aqui os principais diferenciadores. Eu apelo à vossa atenção e, sobretudo, mapeamento depois nas vossas contas de oportunidades de endereçamento deste modelo. É um modelo que não faz lock-in aos vossos clientes, mas fideliza. Acreditem que é fidelizador. Ou seja, se vocês conseguirem fechar contratos destas clouds privadas com os vossos clientes, que são 3, 4 ou 5 anos de contrato, vocês têm de facto aqui uma preferência, porque é de facto muito mais fácil depois os clientes fazerem aquisições e upgrades adicionais sob o contrato existente, portanto fazem uso de uma funcionalidade que é o Change Management sob o contrato, e portanto também para vós é interessante promoverem este tipo de iniciativas, está bem? Portanto, sem mais, eu passarei aqui a palavra ao Luís Abreu, agradecer uma vez mais à TecData, agradecer a vós também pela vossa presença, e espero que tenham uma hora interessante, ou uma hora e meia interessante de sessão, está bem? Muito obrigado, bom dia. Vou ficar por aqui, eu tenho que sair depois, talvez um bocadinho mais antes do final, mas vou procurar estar aqui o mais tempo possível, está bem convosco. Muito obrigado.
Ok, muito bom dia a todos. Obrigado, Carlos, por esta excelente introdução. Vamos então, sem mais demoras, para a experiência da cloud em qualquer lugar. Vos apresentar qual é a realidade hoje em dia no mercado, nas empresas, quais são os objetivos dos clientes, ou aquilo que os clientes procuram, como é que o GreenLake pode dar benefícios, quais são os diferenciadores, as grandes mais-valias do GreenLake e, sobretudo, também, porque é um ponto muito importante, porque é que nós pensamos que o GreenLake é uma muito boa solução para vocês parceiros e também dar aqui as evidências e como isto é um modelo perfeitamente pensado e desenvolvido para o canal. Vamos então, consegue ver o meu ecrã, certo? Portanto, temos aqui os dois blocos daquilo que vai ser o webinar, portanto, a minha apresentação agora sobre a experiência da GreenLake, da cloud em qualquer lugar, e depois a demo do meu colega Diogo sobre o portal GreenLake Central. Neste momento, os clientes têm uma realidade que é, têm determinadas aplicações que já estão na cloud, nomeadamente na cloud pública, e têm outras que nem se encontram no seu data center e muitas vezes, ou na grande maioria, não têm um modelo as a service, não têm um modelo baseado no consumo. Aqui neste slide exemplificado da autoestrada, digamos, um pouco mais azul ou roxo, e a outra com menos carros, não é? Aqui neste exemplo, portanto, menos aplicações que eventualmente até são nativas de cloud, nasceram na cloud, ou que foram workloads que foram migrados para aí. As grandes razões porque é que nós temos esta divisão têm muito a ver com exatamente qual é que foi o início e o que é que se procura, no fundo, para todas as aplicações, aquilo que a cloud pública pode dar e tem dado, que é muita agilidade, muita velocidade, muito time to market, não é de forma tão fácil ou tão evidente para outros workloads que são mais antigos ou são mais críticos ou têm determinados requisitos que não permitem essa transição. No entanto, para a grande maioria dos workloads, os clientes também pretendem ter a mesma agilidade e o mesmo modelo de consumo. Como é que se consegue isto? Vamos ver mais à frente. Aqui, pelas dimensões, está demonstrado que há uma enorme oportunidade de migrar workloads para modelos as a service, porque a grande maioria deles, à volta de 70%, estão, portanto, no on-prem e não estão em modelos de consumo. Portanto, no mundo ideal, ou no mundo que o GreenLake permite criar, estas aplicações, estes workloads, vão poder ter todos a mesma experiência, a mesma agilidade, os mesmos benefícios financeiros, independentemente de termos que decidir se um determinado workload está na cloud pública ou se está na nossa cloud privada, no on-prem. Vamos ver como é que o GreenLake consegue permitir esta realidade de cloud híbrida, que é uma realidade que todas as empresas, eu diria, e organizações hoje em dia demonstram, têm. Eventualmente no setor público há algumas exceções de organizações que ainda não consomem nenhum modelo de as a service, digamos assim, mas, enfim, está e contudo está a ser lançado, é algo que muito rapidamente se vai alterar. Aqui há alguns números sobre razões porque é que as companhias têm vindo a adotar, as companhias que estavam ou tinham maciçamente workloads na cloud pública, porque é que estão a considerar mantendo o modelo de consumo, mas fazê-lo on-prem. Uma razão principal, ou uma das razões principais, são obviamente os custos elevados e que, conforme os workloads representam maior carga, vão aumentando e vão, de alguma forma, também descontrolando e desbalanceando aquilo que se procura de eficiência financeira e operacional. Outros aspectos são algo que depois tem-se vindo a notar e que inclusive tem feito para não se conseguir avançar com determinados workloads para a cloud pública, que é a questão da latência, a questão de performance, determinados regulamentos que são difíceis ou impossíveis de cumprir, porque a soberania de dados, saber exatamente o local onde os dados estão, é muito difícil, porque muitas destas ofertas de cloud pública não o permitem. Outros desafios que os clientes têm, ou aliás, o que está normalmente subjacente em qualquer um deles, são a questão de três áreas principais.
portanto, julgo que todos os clientes têm estas preocupações de natureza mais financeira, a agilidade de negócio, como já vimos antes, a velocidade com que se pretende avançar com as aplicações ou com os workloads para o negócio e as partes operacionais. Portanto, temos muitos constrangimentos na área financeira de orçamentos, da razão orçamental, a forma como os assets são usados pelos clientes. Muitas vezes estes constrangimentos fazem com que não haja refresh, com que não haja modernização dos parques, porque a forma de poder alocar verbas está digamos, reflete depois um constrangimento naquilo que é a parte do IT, de novos workloads ou de modernização de workloads nas organizações. Na parte da agilidade, muitas vezes, uns desafios que os clientes têm são não poderem prever com devida antecedência os respectivos crescimentos, no fundo, temática de planeamento de capacidade, de podermos ter um bocadinho mais capacidade para situações imprevistas, determinadas novas áreas de negócio que no início não sabemos, quando são lançadas, não sabemos como é que se vão desenvolver e se precisamos rapidamente mais capacidade e, portanto, um desafio e que muitos clientes têm, é de poder endereçar esta imprevisibilidade do negócio e refleti-la na parte do IT. Na parte operacional, temos muitos dos custos associados à manutenção, não temos uma noção exata de quanto é que, enfim, muitas organizações não têm noção exata de como é que estão a usar os seus assets, se estão a usá-los de uma forma eficiente ou se têm demasiados assets que poderiam ser melhor rentabilizados. E temos também uma realidade, enfim, já mencionado aqui no início, que se relaciona com aquilo que está aqui designado Shadow IT, portanto, há determinadas áreas dentro das organizações que avançam, por exemplo, para modelos de cloud pública sem estarem completamente articulados com as áreas de IT, o que cria, obviamente, muitas ineficiências operacionais e depois refletem-se também nas partes financeiras. Não é? Como é que o GreenLake pode ajudar aqui? Quais são os benefícios de ir para um modelo de consumo que permite exatamente a mesma experiência aos workloads, mesmo estando on-prem? Vamos dar aqui um exemplo, uma previsão, ou enfim, uma realidade de consumo de utilização de capacidade. Aqui neste exemplo podia ser storage, podiam ser VMs, podia ser até a soma de ambos. A forma como as organizações normalmente adquirem, ou enfim, aquelas que ainda estão no modo tradicional de adquirir capacidade, se resume normalmente a aquisições muito acima da realidade necessária no início, aqui exemplificado nesta linha branca, não é? Que depois, com cada upgrade que é feito no terreno, aqui exemplificado como se fosse um degrau de uma escada, temos depois, portanto, alturas em que temos muita capacidade, se calhar não estamos a usar toda a capacidade que temos, não é? Porque não precisamos tanto, e podemos ter aqui áreas em que o consumo deveria ser mais alto, porque há aqui um projeto que pode estar a entrar e que vai sofrer um atraso, algo que as companhias, portanto, experienciam, e temos aqui dados de um estudo nosso, mas enfim, provavelmente muitos clientes conseguem comprovar isto, ou conseguimos comprovar isso nos clientes, que é, nós temos um sobreaprovisionamento de muitas vezes de 50%, difere um bocadinho entre storage e computação, mas anda nestas ordens de grandeza, portanto, os clientes muitas vezes, sobretudo em momentos de aquisição, compram muito mais do que necessitam e, portanto, não estão a ser aqui, obviamente, eficientes. O GreenLake tenta moldar, ou molda, a capacidade on-prem da mesma forma, ao mesmo ritmo que há o crescimento do consumo e, portanto, temos aqui uma área que nós designamos de capacidade reservada, ou minimum commit, que é aquela capacidade mínima que o cliente terá que pagar ou que deverá despender, pelo facto de ter esta infraestrutura depois dedicada no seu data center, que não é partilhado com outros clientes, por exemplo, em comparação a modelos de cloud pública, e temos aqui sempre um bocadinho mais de capacidade do que é necessário para eventuais situações imprevistas e para criar e para permitir agilidade ao negócio. Quando é preciso crescimento, essa capacidade já se encontra no data center e, portanto, muito facilmente é possível de ativar
e temas como o time to market tornam-se, portanto, muito mais fáceis de resolver. É óbvio, já adivinhavam provavelmente, ou se eventualmente já viram um slide semelhante ou igual a este, que há aqui os grandes benefícios que se percebem logo de financeiros, não é? Porque se nós não temos que despender mais na infraestrutura, naquilo que queremos consumir, do que aquilo que estamos a consumir, estamos a fazer uma poupança. O GreenLake, portanto, cobra ou permite só gastar a parte que consumimos e, portanto, a linha aqui tracejada de preto, que exemplifica o consumo que está a acontecer aqui neste exemplo, é aquela que o cliente vai pagar. Todas as outras linhas, no fundo, estão aqui só para percebermos quais são a variabilidade do consumo possível, mas a parte que é paga é só esta. E como é que é só esta parte paga e não é pago mais? Porque nós temos uma solução de metering, portanto, medição do consumo, que é exata na medida em que só é obviamente medido o consumo que ocorre e toda a faturação, todo o pagamento segue exatamente em linha com este consumo, não é menos nem é mais, anda entre as suas fronteiras. Existem aqui grandes mais-valias de poupança e, portanto, no fundo o lema é que o GreenLake só é pago o que é usado, não há compromissos mais à frente de se ter que adquirir mais hardware ou pagar capacidade adicional que já se encontra instalado no data center, ela só é paga quando é usada. Se não é usada, não deixa de ser paga dentro dos limites de capacidade reservada. E, portanto, outra grande mais-valia que o GreenLake tem é o nosso posicionamento e a nossa moldagem do nosso portfólio por workloads e, portanto, dentro das soluções GreenLake, aquilo que caracteriza, que diferencia ou que permite combinar é um conjunto de workloads. Temos aqui os workloads principais que o GreenLake neste momento já suporta. Eles têm vindo a ser acrescentados, portanto, ao longo dos anos, ao longo dos tempos e no futuro seguramente vão ver mais e outros workloads sendo exprimor destes. Em Portugal, por exemplo, temos alguns destes workloads, já temos referências no mercado nacional, nomeadamente para compute e storage, numa vertente mais de infraestrutura, mas também mais de soluções, como, por exemplo, Virtual Machines, Sapana, ou até soluções de private clouds completamente geridos e integrações com cloud pública. Temos todas estas referências já em Portugal e temos todas as referências, obviamente, que aqui estão no contexto internacional. Mas mesmo no mercado nacional temos vindo a sentir também muita procura para outras áreas, que estamos agora a desenvolver mais, como, por exemplo, o VDI. Comum a todos estes workloads é a sua gestão e a sua integração dentro de um conceito de cloud híbrida, que é o GreenLake Central. É um portal que vão ver que tem uma grande diferenciação para aquilo que existe no mercado. O meu colega Diogo vai mostrar de seguida esta apresentação as mais-valias e como vão ver de forma fácil, é possível controlar custos e fazer a gestão dos workloads no contexto híbrido. Outra grande mais-valia, eu diria mesmo uma das principais, é o nosso ecossistema que montamos e que existe neste momento na parte da Hybrid Cloud. Portanto, verão que nós não temos, as nossas ofertas não são, por exemplo, só para dar um exemplo, um determinado hypervisor num determinado contexto as a service. Não, nós podemos moldar o GreenLake com building blocks, portanto, com peças que vão compondo o puzzle da solução e que permitem escolher o melhor que o mercado tem para oferecer, a melhor tecnologia ou aquela que o cliente entende que mais serve os seus requisitos também tecnológicos, incluí-la no GreenLake, poder fazer a medição, o pagamento dentro do, como já tinha dito, de acordo com o consumo e, portanto, temos aqui um vasto ecossistema que permite o melhor dos modelos de cloud, modelos de consumo, com o melhor da tecnologia do mercado. E isto é um enorme diferenciador face a outras soluções que normalmente estão muito focadas nesta ou naquela tecnologia e, portanto, no fundo, obrigam o cliente, quando quer fazer a decisão para um modelo as a service, fazer de alguma forma uma fidelização ou um lock-in tecnológico que com o GreenLake não ocorre. Quais são agora as vantagens? Já tinha falado, e o Cartelete também na sua nota de introdução,
falou também em quanto relevante nós pensamos é o Green Lake para parceiros. Temos aqui 3 áreas principais onde nós acreditamos que vos vão interessar ou já estão a interessar, que é uma rentabilidade superior a outros modelos de negócio, nomeadamente na parte de rebates ou PFRs. Vou falar um bocadinho mais à frente o detalhe, o porquê que no Green Lake esta parte é muito mais interessante, ou enfim, é mais interessante do que eventualmente noutras. O próprio modelo, sendo um contrato e sendo um as a service e tendo um acompanhamento constante, obviamente cria aqui a possibilidade de facilitar oportunidades de upsell. Não é só, por exemplo, se vendermos um storage no Green Lake, conseguirmos também vender os upgrades a essa capacidade de storage, mas nós muito facilmente podemos incluir outros workloads ao mesmo contrato, que no fundo já funciona um pouco como um acordo quadro ou como um frame, ou num contexto semelhante a esse, porque tem a maior parte das regras já definidas, que é um dos pontos também aqui muito relevante. Sendo um contrato de serviços, sendo uma prestação de serviços, nós sabemos que os serviços fidelizam muito e no contexto digamos, de um serviço com este tipo de natureza, que é de tanto disponibilizar tecnologia como fazer a sua gestão e disponibilizar também serviços adicionais da IT sobre esta oferta, cria aqui uma fidelização elevada. Enfim, temos já a nossa própria experiência com contratos Green Lake em Portugal. Sabemos que os clientes normalmente estão tão satisfeitos que no primeiro ano fazem 2 ou 3 upgrades ao contrato que inicialmente firmam connosco e, portanto, temos visto, enfim, um incremento, eu diria até, de satisfação e de fidelização dos clientes quando entram nas soluções Green Lake. Conforme já disse, portanto, o Green Lake, pelo facto de definir um conjunto de processos, um conjunto de forma muito ágil, de incluir novos workloads, traz exatamente esta parte também, este benefício também para os parceiros que podem revender estas soluções, porque simplifica muito a questão da documentação necessária para incrementar aqui o negócio, incrementar workloads ou fazer novas soluções. E até a nível de pricing, depois no detalhe do pricing, o Green Lake é muito simples. Quem já viu uma proposta de Green Lake sabe que os preços são totalmente transparentes e são muito interessantes também e muito fáceis de incluir em outras soluções, porque são muitas vezes preços por unidade. Portanto, nós não damos um preço para uma unidade Nimble, por exemplo, ou por gigabyte, ou por exemplo, nas VMs, conseguimos dar os preços por VMs, o que facilita muito a gestão depois do ongoing das necessidades do cliente. Já tínhamos falado aqui disto, da nível de fidelização. Os nossos dados mostram que a taxa de renovação é muito alta. Eventualmente podem até não ser 99%, mas seguramente andamos na ordem dos 90%. Portanto, os nossos contratos têm vindo a ser renovados. Vale para Portugal, vale também internacionalmente. Temos muitas referências e, portanto, temos esta realidade. A forma como o Green Lake está desenhado para o canal também permite ter a relação, permite ter a gestão, permite, no fundo, tomar o ownership, como aqui está exemplificado, do contrato, o que é uma grande mais-valia dos parceiros. Os parceiros vocês podem adicionar o vosso stack, a vossa componente de serviços e completar o Green Lake para o cliente, para lhe dar uma diferenciação maior ainda, e está ainda mais ao encontro dos clientes, que vocês conhecem melhor do que ninguém, porque são os que estão mais próximos deles. Outras vantagens são, obviamente, pelo facto de acreditarmos em uma oferta muito diferenciadora, podermos aqui ter vantagens, vocês poderem ter vantagens no mercado quando apresentam um Green Lake face à concorrência. Aqui, só para fechar a minha apresentação, e sem mais demoras, só recuperando aqui os grandes diferenciadores. Portanto, obviamente, nós, digamos, preconizamos há mais tempo do que qualquer outra entidade este tipo de modelos, e, portanto, estamos na liderança. Temos isto a nível global na maior parte dos países onde operamos, em mais de 50 países. Temos o Green Lake Central, já vamos ver mais à frente os detalhes, portanto, é uma plataforma de gestão única, que assim no mercado não existe.
é muito baseada ou beneficia do facto de nós termos a nossa própria tecnologia de medição, com o Cloud Cruiser, também única no mercado. O nosso portfólio já está todo definido as a service e permite consumir o melhor que a tecnologia que o mercado tem. Portanto, não há aqui lock-ins tecnológicos. Somos também muito eficientes em termos de custos, temos vários estudos que o comprovam. Tipicamente somos 30%, ou conseguimos mostrar benefícios de custos de 30% ou mais face a outros modelos de sourcing, ou os tradicionais, ou mesmo com cloud pública, e aliás é essa a razão também muito, muito relevante para nós podermos fechar referências e aquilo que já fechamos no mercado nacional, e pelo final já não é nenhuma novidade, mas enfim, não deixa de ser interessante até face a recentes anúncios de outras entidades no mercado, que nós já temos há muito tempo a visão de sermos uma companhia as a service e, portanto, eu diria que nós neste momento já somos uma companhia as a service, embora o objetivo era para 2022, mas temos realmente um posicionamento impar e temos estes grandes diferenciadores que assim no mercado são impares. Sem mais demoras, passava então agora para o Diogo nos mostrar como o GreenLake Central pode ajudar aqui a melhorar a experiência e a gestão da cloud híbrida. Diogo, passo-te a palavra. O que nós estamos aqui a ver é digamos assim, a página de entrada do GreenLake Central, que está ligado a um ambiente nosso de Global Labs, e portanto todos os dados que vamos aqui ver são dados reais. Olhando aqui para os widgets iniciais que aparecem, portanto, temos aqui um widget, logo o primeiro, que nos permite fazer a análise de todos os custos que estão associados tanto ao contrato HP GreenLake que tem infraestrutura on-prem, como também, se o cliente assim o entender, é possível monitorizar os custos e consumos de subscrições de cloud pública, que o cliente possa ter aqui adicionado, nomeadamente Microsoft Azure e Amazon Web Services. Mais de seguida temos aqui o widget relacionado com a gestão de capacidade, portanto percebermos, de acordo com a tecnologia que temos instalada e que estamos a utilizar, perceber quais é que são os níveis de utilização, se estamos próximo do limite ou se temos ainda muita capacidade disponível que podemos utilizar. E depois também mais à frente perceber aqui qual é que tem sido a evolução dos custos ao longo dos meses para perceber se estamos numa trajetória ascendente ou descendente, enfim. Isto aqui no fundo permite-nos ter aqui uma visão global de tudo o que nós estamos a consumir, tanto em termos de tecnologia como de custos, em ambientes on-prem ou em public cloud, e portanto é exatamente essa a ideia do GreenLake Central, que é ter uma plataforma única para, digamos assim, o controle do mundo híbrido, né, de verdadeiro hybrid cloud. Aqui de seguida temos também aqui um módulo que permite ter, digamos assim, uma private cloud com uma experiência praticamente em tudo igual ao public cloud, ou seja, é um módulo que tem uma arquitetura já pré-definida, com equipamentos já pré-configurados e que vem, digamos assim, com um portal self-service onde o cliente pode perfeitamente fazer, digamos assim, a gestão da sua infraestrutura, ou seja, até mesmo com aprovisionar VMs, aprovisionar volumes de storage, criação de templates, de labelings, por aí fora, ou seja, é exatamente aquele módulo que permite ter uma experiência exatamente igual à da cloud pública, mas sempre com infraestrutura dentro do data center do cliente ou, enfim, data center de um provider. Mas, acima de tudo, sempre com infraestrutura dedicada. Um outro módulo do seguinte, temos aqui o módulo de compliance, que é, no fundo, pegar em várias frameworks que existem, frameworks de segurança e de best practice, por exemplo, o NIST, ISO 27001, Center of Internet Security, por aí fora, portanto são entidades que, no fundo, que lançam frameworks e que as vão mantendo, e o que este módulo faz é pegar nessas frameworks e corrê-las, digamos assim, nas instâncias que nós temos, para perceber se essas regras estão a ser cumpridas ou não. Aquelas que estão a ser cumpridas, muito bem, aquelas que estão a falhar, enfim, por alguma razão que seja, este módulo depois apresenta, digamos assim, uma sugestão para remediar essa falha, ou potencial falha. Digamos assim. Portanto, sem mais demoras, passamos então aqui para o módulo de gestão de custos, que vai abrir aqui um novo widget.
que nos leva para o Consumption Analytics Portal. Perdão. O que é que nós podemos ver aqui neste módulo? Portanto, no fundo, perceber aqui exatamente quais é que são os custos, como é que tem sido a evolução ao longo do tempo e, acima de tudo, em que tipo de tecnologias é que nós estamos a consumir mais. Então, se formos aqui para a opção de Monthly Charges, já temos aqui enfim, este portal é atualizado todos os dias, portanto, os clientes e os parceiros têm sempre acesso a qualquer altura com os dados desse dia. Mas se bem como estamos a meio do mês e para termos uma visão mais global, eu vou alterar aqui para o mês de janeiro, porque assim poderemos ter exatamente a visão de um mês inteiro e acaba por ser mais perceptível. É possível, dentro aqui da gestão de consumos, digamos assim, ter a divisão por data centers. Por exemplo, temos aqui este ambiente que é o BGL, que significa os nossos Global Labs, e que depois dentro deste data center temos Compute e Storage. E temos aqui um outro data center, que ainda está por nomear, e que também tem cá Compute e Storage. Ou seja, quer dizer que um cliente tenha 2 data centers, por exemplo, a produção e a disaster recovery, consegue ter a visão desagregada para perceber, no fundo, qual é que é a utilização em cada um dos ambientes. Se depois entrarmos por aqui, dentro, por exemplo, deste data center que tem aqui Virtual Machines, percebemos então aqui que temos os tais patamares que o Luís falou, naquele gráfico que tinha aquelas barras. Temos a capacidade instalada, a capacidade solicitada e depois então o compromisso mínimo. Aqui, como podem ver, aqui, como isto é um ambiente assim de demo, vemos que estes parâmetros não estão 100% corretos, mas no fundo dá para perceber qual é que é, no fundo, a nossa utilização versus aquilo que nós temos disponível. Esta unidade de medida que vem aqui, nomeadamente CU, quer dizer Compute Unit, ou seja, quer dizer que em ambientes de virtualização corresponde a gigabytes de memória que estão alocados às VMs. Okay? Ou seja, no fundo, cada Compute Unit corresponde a 1 gigabyte de memória alocado a uma VM. Se tivermos aqui, por exemplo, 4 Compute Units, podem ser 4 VMs de 1 GB ou pode ser uma VM de 4 GB. Enfim, só para terem uma ideia. Conseguimos ver aqui, então, qual é que é a utilização atual. Portanto, são 111 Compute Units versus 7.800 que estão disponíveis. Portanto, é uma utilização realmente muito baixa, mas lá está. Como este é um ambiente de labs, portanto, não tem problema nenhum. Mas ao carregarmos aqui, conseguimos perceber dentro das VMs que estão a ser monitorizadas qual é que é o seu desempenho. Ou seja, temos aqui um pequeno chart que nos dá uma imagem ao longo do mês, perceber quando é que as VMs, digamos assim, são power on e power off. Ou seja, há aqui VMs que são ligadas aqui, por exemplo, no dia 5, dia 6 do mês e depois são desligadas. Há outras VMs que já são ligadas ali mais para os 20, também mas ficam ligadas durante 2 ou 3 dias. E depois se andarmos aqui mais para baixo, enfim, temos aqui uma lista enorme de todas as VMs que estão aqui disponíveis, mas conseguimos perceber exatamente qual é que é o comportamento delas. Se andarmos aqui mais para baixo, até ao fim da tabela, conseguimos então depois perceber para cada uma das VMs, isto aqui serão os dias, portanto dia 1, 2, 3, 4, por aí fora, conseguimos perceber quanto exatamente é cada VM consumiu durante este tal período. Por exemplo, se pegarmos aqui neste exemplo desta VM, enquanto ela esteve ligada até ali, mais ou menos até o dia 17, 18, esteve sempre a consumir 4 GB, ou seja, quer dizer que é uma VM de 4 GB, esteve ligada até, enfim, mais ou menos metade do mês. Depois, no dia em que ela é desligada, como isto faz sempre uma média diária, ela esteve ligada e nem chegou bem a metade do dia. É por isso que temos 1.7 GB alocados para esse dia. E depois, a partir daí, ficou desligada. Ou seja, conseguimos perceber aqui exatamente quando é que são as VMs, qual é que é o seu comportamento ao longo do mês, digamos assim. Ok? E é possível retirar estes relatórios, por exemplo, tanto em Excel, como em CSV, como em PDF. Para o caso de que quisermos fazer assim, alguma análise mais fina, ou quisermos importar outro tipo de ferramenta, enfim, o que seja. Isto para um exemplo de compute. Mas temos aqui, por exemplo, de storage, em que isto é o mesmo ambiente, mas aqui estamos a falar do storage que está, digamos assim, indicado este ambiente de virtualização, em que temos aqui um storage com cerca de 160 teras, com um compromisso mínimo de 80%, portanto já é realmente um valor mais normal.
mas também vemos que a sua utilização está muito abaixo daquilo que está, ainda assim, atualizado. Se virmos aqui novamente na utilização, o que acontece? Temos novamente as VMs, a lista de VMs que nós vimos há pouco, com tipicamente o mesmo comportamento ao longo do mês, digamos assim, mas aqui, em vez de estarmos a olhar para gigabytes de memória, estamos a olhar para gigabytes de storage que essas VMs estão a ocupar. Okay? Portanto, aqui no fundo acaba por ser a mesma ideia. Portanto, temos aqui uma VM que começou com 21 GB, depois com 10, portanto, aqui durante este período que esteve ligada e por aí fora. No fundo, o que importa aqui esclarecer é que realmente, quando estamos a falar de storage, nós medimos efetivamente a capacidade que é escrita nos discos, ou seja, medimos a capacidade escrita em back-end, depois todas as eficiências do storage, ou seja, tanto a compressão como a duplicação, por aí fora. Okay? E por último, também temos aqui outros ambientes, portanto, isto no fundo vai dar mais ou menos a mesmo. Percebemos também aqui a capacidade que está alocada a cada uma deste tipo de tecnologias. Importa referir, por exemplo, aqui as bandas de preço. Ou seja, vemos, por exemplo, aqui neste tier, não é, de VDI, que foi criado especificamente aqui para esta, vamos assim, altura que nos atravessa, não é? Percebemos aqui qual é que é a capacidade mínima, portanto serão 1200 VDI Compute Units, a utilização está nos 1300, portanto será os 1300 que é faturado, porque está acima do compromisso mínimo. E depois vemos então aqui os preços que têm bandas de preço, ou seja, percebemos que da banda 1 são consumos entre 0 a 300, na banda 2 de 300 a 500, banda 3 500 a 1000 e a banda 4 mais de 1000. E os preços para cada uma das compute units vão baixando, ou seja, isto quer dizer que no fundo também que há uma economia de escala, à medida que o cliente também vai utilizando mais, vai pagando menos por unidade, não é? Portanto tem um preço unitário mais baixo. Ok, pronto. E aqui estamos a falar, assim, grosso modo, de perceber como é que é a gestão dos custos do mês. É possível, por exemplo, através de criação de labels ou de tags, afetar os custos das VMs ou do storage a departamentos ou a budgets ou a projetos, a aplicações, enfim. Portanto, o cliente depois pode criar, digamos assim, estas tags que depois vai alocando, digamos assim, os custos a cada uma das áreas que, enfim, fizerem interesse para o cliente. Portanto, há uns que são departamentos e pode ser Operations, Sales, Marketing, pode ser ambientes por aplicações, sei lá, um SAP, um ClickView, um PwC, ou PHC, enfim, o que seja. Não é? Portanto, no fundo, o cliente aqui depois pode fazer os tags que sejam mais indicados para a sua realidade. Portanto, e temos aqui a opção para, no fundo, exatamente criar o novo budget com essas características. E aqui estamos a falar, assim, grosso modo, da gestão de custos e da visibilidade que temos em termos de custos. Se viemos, por exemplo, aqui, para os clientes que têm, para clientes que tenham subscrições em cloud público e que tenham serviço. Portanto, podem adicionar aqui as suas subscrições da Amazon Web Services ou de Microsoft Azure. E é muito simples, portanto, basta vir aqui a adição da source, não é? Da source de serviço, por exemplo, Amazon. Temos que vir aqui, portanto, colocávamos aqui os credenciais de acesso da Amazon, portanto, podemos ter aqui só um reporte de custo e utilização, ou então até mesmo um reporte detalhado, e a partir daí, depois o cliente conseguia ter acesso dentro do GreenLake Central também aos custos e utilização que fossem capturados, digamos assim, ou comunicados pela Amazon Web Services. Para o Microsoft Azure seria exatamente igual, só que em vez de termos ali aquelas credenciais, seria o Enterprise Agreement, normalmente, que vem com os contratos Microsoft, ok? E é com... Diogo, posso fazer uma questão? Sim, Bom dia a todos. Deixa-me fazer-te uma questão. Eu, quando tenho, esta ferramenta permite-me, quando eu tenho um workload, ele me dizer qual é que é o melhor sítio onde eu posso colocar, ou seja, se é no GreenLake, ou se eu tiver contratos mistos, onde é que eu poderei colocar e ser mais eficiente em termos de custos no workload?
Sim, permite sim. Permite aqui com esta funcionalidade que se chama What If, em que, vamos aqui fazer um teste, em que através daqui desta funcionalidade ele consegue comparar, digamos assim, quais é que são os custos que estão carregados naquelas subscrições que o cliente registrou. Ok? Portanto, ele vai buscar os custos para cada um dos tipos de VMs ou de instâncias, né? Normalmente até os public providers falam em instâncias, e temos aqui o custo para cada uma delas. E se, enfim, vamos fazer aqui um exemplo, deixa-me ver aqui assim que seja interessante. Está aqui assim um valorzinho já engraçado. Por exemplo, este aqui. Ou seja, tem aqui uma instância que está em Oregon, em AWS, na US East. E eu posso fazer aqui a opção, por exemplo, ele vai-me buscar os preços que eu tenho carregado na minha subscrição da Amazon Web Services e vai-me dizer, ou seja, quais é que são aqui os preços que estão disponíveis em cada uma da instância, e de acordo com isso, se eu alterar a instância, ele diz-me quanto é que eu passo a pagar a mais ou menos. Okay? Ele neste momento está aqui a fazer o loading rates, está exatamente a ir buscar os preços que estão carregados na subscrição. Okay. Mas entre as públicas, ou também faz o mix entre as públicas e o GreenLake? Neste momento só faz entre as públicas. Okay. Mas com o GreenLake também nós conseguimos fazer rapidamente, porque se for uma instância que já sabemos que gasta, sei lá, 4 GB de memória ou 8, que seja, quando nós temos um preço por giga, sabemos exatamente quanto é que essa instância poderá consumir dentro da infraestrutura on-prem. Era só para facilitar na funcionalidade de estar tudo num sítio só, e assim permitia até, em última instância, fazer a subscrição diretamente aqui. Isso era o ideal, não era? A pessoa ver qual é que era o mais barato e fazer. Isso era o ideal, era a melhor ferramenta do mundo, conseguir fazer esse tipo de gestão. Neste momento só faz entre clouds públicas. Sim. Ok. Tá, obrigado. E creio que agora nesta altura, até com as contas que nós temos aqui subscritas, só temos aqui até preços para a Amazon. Não, sim, vamos já ver, era obrigatório terem carregado os preços de todos, não é? E tinham que estar carregados de todos, mas depois a própria ferramenta dizer, olha, para este workload, em função daquilo que tu estás, fica-te mais barato colocar ou no GreenLake, ou na Azure, ou no Amazon, consoante o tipo de contrato que tem, era mais por aí. Certo. Isso é uma funcionalidade que, pronto, neste momento ainda não está disponível, por acaso não sei se está em roadmap, mas eu acredito que sim, porque efetivamente é esse o caminho da Hybrid Cloud. Faz sentido ter essa análise, sim. Ok. Nada. Se houver mais questões, por favor, estejam à vontade. Muito bem, portanto, eu estava aqui, ok, portanto, não quero gravar. Outra funcionalidade também muito interessante é aqui estes insights que aparecem, que também vêm exatamente da análise dos custos que vêm associados às subscrições cloud pública, e em que, no fundo, estes insights o que fazem é, digamos assim, uma analítica sobre os dados que são recolhidos, e percebemos aqui, por exemplo, quando é que há contas ou VMs ou instâncias, enfim, o que seja, quando há alterações substanciais de valor em pouco tempo, por exemplo, temos aqui custos que aumentaram 10% nos últimos 14 dias, ou, por exemplo, quando há volumes que estão com pouca ocupação, ou VMs com pouco tráfego. Portanto, no fundo, o que permite aqui é analisar potenciais oportunidades para poupança de custos. Okay? Porque assim também, efetivamente, quando percebemos que há recursos que não estão a ser utilizados, então, e sobretudo, quando falamos de public cloud, então não faz sentido tê-los desligados porque estão a consumir, estamos a gastar, né? No fundo é isso. Ok? Portanto, aqui é, assim, grosso modo, o modelo de custos. Portanto, passando para o modelo de capacity planning, que é também muito interessante. Percebemos aqui, vamos olhar para os últimos 6 meses e fazer um forecast para os próximos 6 meses, para cada um dos tiers. Portanto, vamos analisar aquilo que foi o consumo histórico dos últimos 6 meses e, com base nisso, o portal consegue fazer também um forecast para os próximos 6 meses, de forma a que nós possamos perceber se a nossa utilização ou a evolução que temos vindo a ter se a infraestrutura ainda tem capacidade para responder,
ou se essa capacidade de resposta se vai esgotar nos próximos meses. Portanto, no fundo, é exatamente isso que nos permite fazer. Por exemplo, aqui este tier percebemos que não tem assim grande utilização, mas eu sei que há aqui um bem mais interessante, que é este exatamente, VDI, em que já percebemos aqui qual é que tem vindo a ser a utilização, que é esta linha laranja, qual é que é a utilização nos últimos 6 meses. Percebemos que aqui, enfim, é uma utilização relativamente, não quer dizer estática, mas não é muito variável. Há aqui uns picos, mas que tem sido relativamente estável, portanto percebemos que ainda há bastante capacidade para fazer face a esta utilização. E aqui para este tipo de tecnologia, percebemos então aqui por mês qual é que tem sido a média da utilização, a variação entre meses, para percebermos se estamos a subir ou a descer neste tipo de tecnologia. Se vamos aqui, creio que havia aqui um de 3 par, que também percebemos que é uma utilização também pouco variável, mas que tem vindo a crescer ao longo do tempo, mas como também o crescimento é tão baixo, também em termos de forecast, não é expectável que atinja o limite da capacidade que está instalada. Mas no fundo isto é nestes ambientes ou nestas tecnologias que estão muito, assim, pouco variáveis, mas se fosse num ambiente real de um cliente, o storage tipicamente haveria de ter aqui uma linha já muito mais acentuada e poderíamos perceber que se calhar ao fim de 3 meses ou 4 ou 5 meses já atingiríamos a capacidade que está instalada e portanto seria feito ou seria necessário fazer um reforço de capacidade. Como Diogo, é que só uma questãozinha. Fala só um bocadinho sobre quando há essa previsão de se ter que fazer um aumento de capacidade, como é que isto sucede? É o cliente que decide sozinho, agora vou querer fazer aqui um aumento, vou decidir o tamanho, a dimensão desse upgrade eu sozinho, esse change request, como é que isto funciona? Certo. Portanto, no fundo, todos os contratos GreenLake têm um gestor de serviço que faz o acompanhamento junto do cliente e também junto do parceiro. E, portanto, o que é que acontece? Nós, através da ferramenta que vai fazendo as medições diárias da utilização, com base nisso, depois tiramos os relatórios de utilização e temos reuniões mensais com o cliente e com o parceiro para exatamente discutir estas evoluções, estas utilizações e discutirmos se é necessário ou não fazermos upgrades. Porque, independentemente de tudo, o cliente é que tem de decidir se quer fazer ou não upgrade, não é? O que compete-nos a nós é dar os dados e fazer o forecast para perceber quando é que ele pode ser necessário ou não, sendo que a palavra final, obviamente, é sempre do cliente. E em termos de alterações, falamos de change requests, são formulários assim relativamente simples, que no fundo o que dizem é que, por exemplo, aqui vamos imaginar que o storage já estava próximo da utilização máxima e o cliente simplesmente assinaria um documento a pedir mais, sei lá, mais 10 terabytes de storage, ou mais 15 terabytes, ou 20, enfim, o que fosse. E nós depois, ao abrigo do serviço, colocaríamos todo o hardware que fosse necessário para, efetivamente, dar essa capacidade adicional ao cliente. Agora, porque é que é muito importante esta interação e esta gestão do nosso gestor de serviço? Porque nós conseguimos olhar para o portal e perceber qual é que tem sido a utilização real e histórica, mas não sabemos o que é que o cliente está a planear em termos de novos projetos ou novas aplicações ou, enfim, coisas que estão fora, né, digamos assim, do nosso raio de ação e de visibilidade, e por isso é importante estas reuniões mensais com os clientes para não só discutirmos aquilo que é, digamos assim, a evolução natural dos consumos fruto do dia a dia, não é, da empresa, mas também para que o cliente nos possa dizer que está à espera de lançar uma aplicação daqui a 3 meses que vai consumir X terabytes de storage ou X terabytes de memória para VMs, o que seja, e nós podemos efetivamente planear isso junto com o cliente. Por isso é que é importante estas reuniões mensais para nós mostrarmos aquilo que a infraestrutura nos está a dizer, digamos assim, mas o cliente também nos dizer o que é que está a pensar fazer ou quais é que são os planos para que nós possamos atuar com antecipação e garantir que efetivamente há sempre capacidade disponível, seja de storage, armazenamento, o que for, mas há sempre capacidade de resposta para que o cliente possa, no fundo, que não haja atrasos no desenvolvimento dos seus planos. Okay? Ok, pronto. Em termos de planeamento, budgets, reports, acho que já falámos de tudo. Se alguém tiver alguma questão, por favor, está à vontade. Passamos então aqui
para o módulo de compliance, que também é um módulo muito interessante, que é o tal módulo em que nós temos aqui as várias frameworks. Portanto, este módulo é aplicável a Amazon, AWS, Microsoft Azure e ambientes VMware on-prem. Okay? Portanto, está disponível tanto para a cloud pública como para on-prem em VMware. E o que faz, no fundo, é pegar nas regras que estas frameworks existem. Portanto, temos aqui o CIS, por exemplo, que é o Center of Internet Security. Temos aqui Best Practices da HPE, temos a ISO 27001, o NIST, e fora. E, no fundo, o que é que nos diz? Ok, para estas regras, percebemos então aqui quais é que estão a ver, portanto, quais é que estão a ser cumpridas, digamos assim, e a vermelho quais é que estão a falhar, fail. E se nós vemos aqui dentro de cada uma da framework e do ambiente, conseguimos ver aqui dentro das verdes, portanto, significa que dentro desta framework, para estes bullets específicos está tudo ok, mas depois há aqui uma, por exemplo, que está a falhar. E se nós vamos aqui, fazemos o drill down, e este tipo de regra, por exemplo, está relacionado com os volumes de storage, e conseguimos ver aqui, portanto, qual é que é o provider, portanto, já sabemos que era a Amazon, o tipo de regra que é técnica, quais é que são as frameworks que estão em uso, qual é que é a descrição do erro, digamos assim, e acima de tudo, muito importante, como é que nós o conseguimos resolver. Qual é que é o remediation plan para que esta regra passe a ser cumprida, digamos assim. Okay? Isto é muito importante porque efetivamente isto que nos diz qual é que é, o que é que nós temos que fazer, nós, ou seja, nós ou o cliente, não é? O que é que tem que se fazer para que esta regra seja enfim, cumprida, digamos assim. É possível também sacar aqui um report com um conjunto das regras que estão ok ou não. E também muito importante que é controlar auditorias. Ou seja, perceber quando é que há... Ops, temos 5 minutos. Perceber aqui, junto das auditorias que estão planeadas, perceber quais é que são os deadlines para as auditorias, quais é que serão os ambientes que vão ser auditados e perceber à medida que nós vamos corrigindo algumas das regras, qual é que é a evolução para garantirmos que na altura em que a auditoria é realizada, nós temos no fundo todas as regras a serem cumpridas para que não haja falha de auditorias. Até porque normalmente também as auditorias são recorrentes. Ok, pronto, e aqui conseguimos ver aqui o resumo. Portanto, vemos aqui, por exemplo, está aqui uma auditoria que daqui a 6 meses, portanto, faltam 45 dias para termos isto aqui, no fundo, em ordem. Pronto, acho que assim em jeito de resumo, acho que é isto. Muito bem, Diogo. Obrigado pela apresentação. Entretanto, vou só lançar aqui um pequeno poll para que possam responder acerca deste evento. Explicando também que vamos depois fazer com todos vós o follow-up desta reunião. Quem necessitar de apoio, tanto das equipas da TechData como da HPE, estamos todos disponíveis. Vamos também fazer chegar um e-mail onde vão estar estes conteúdos. Vamos publicar este vídeo para que depois possam consultar para referência futura, caso tenham dúvidas. E resta-me agradecer a todos a disponibilidade e o tempo que nos dedicaram e espero ver-vos em breve nos próximos. Luís, não sei se queres dizer também alguma coisa para fecharmos. Pronto, não consigo acrescentar muito mais do que tu já disseste. Basicamente queria agradecer a presença de todos, o tempo despendado e a atenção dada aqui aos nossos conteúdos, agradecer, enfim, a vossa colaboração e o empenho que temos colocado aqui na divulgação desta oferta e estamos obviamente também disponível para ajudar para qualquer assunto, portanto eu e o Diogo e a equipa da HPE.